Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia! bom dia. Bom dia, Ana, Lili, Flávia, Well, bom dia. Paola, bom dia. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Vida em Fé. Ai, que lindo, Vida em Fé. Bom dia. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, eu já ia escrever. Não sabemos ainda. Ainda não. Então, vamos. Quem está chegando, e tiver alguma sugestão de sessão para a gente fazer uma leitura, trazer uma reflexão, pode abrir o livro, pode sugerir para a gente. Aí, enquanto isso, a gente vai fazer a nossa oração, para a gente iniciar o nosso dia, despertando com olhos do amor. Lembrando que a cura é sempre a cura da nossa mente, entregando todos os nossos pensamentos e julgamentos para o Espírito Santo, para ele trazer a interpretação dele para todos esses pensamentos não amorosos que nós temos e ele reinterpretá-los, nos lembrando que a reinterpretação do Espírito Santo é sempre um pedido de amor ou uma expressão de amor. E a oração que eu quero fazer hoje é uma oração que eu gosto muito, que ela está no capítulo 28, na seção 4, que é a seção A União Maior, parágrafo 9. Realmente é uma oração. Então vamos lá, vamos receber então esse parágrafo do capítulo 28, seção 4, parágrafo 9. Graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu Filho Santo. A tua santidade, completa e perfeita, está em cada um deles. E eles estão unidos, porque o que está em um está em todos. Como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus. As formas que os pedaços quebrados parecem tomar nada significam. O todo está em cada um. E cada aspecto do Filho de Deus é exatamente o mesmo que qualquer outra parte. Amém. Amém. Que possamos nos lembrar durante todo o nosso dia que cada um de nós tem o todo dentro de si. Que embora a gente se veja muito diferente um do outro, isso é só uma percepção, não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós somos todos iguais,
na mente do nosso Pai. O nosso Pai, Deus, não faz comparações entre seus filhos. Todos são o mesmo para Ele. Vamos junto. Amém, vamos junto. Vamos Well, junto aceitar. Só aceitar, aceitar. aceitar. Eu acho lindo essa parte que ele diz: como é santo o menor dos grãos de areia, quando ele é reconhecido como parte do retrato completo do Filho de Deus. É o todo em uma parte, né? Esse livro. O Wellington está sugerindo o capítulo 7, seção 1. Vamos lá Opa! então, Léo. Ai, gente, Vamos porque lá. pra mim não aparece. Pra mim, os comentários aqui apareceu até o bom dia do El. Depois não apareceu mais nada. Travou aqui. Travou? Capítulo 7, seção 1. Capítulo 7. Seção 1. São 1. Página. Página 120. Pronto. Vamos fixar aqui. Quase lá. Vamos lá. Capítulo 7, seção 1, sugerido pelo Wellington, O pelo El. último passo. O El, queremos dar o último passo. Vamos lá. Capítulo 7 se chama As Dádivas do Reino. E a seção 1 é o último passo. Muito, muito sugestivo esse último passo aí com a oração que a gente leu agora há pouco. É. Você Então, vamos fixou, lá. amor? Porque pra mim não Já, apareceu. Ah lá. já fixei. Estranho. O que não é estranho Tudo. nesse mundo insano? Tudo. Então vamos lá, então. Tudo. É só um retrato. Parágrafo 1 da seção 1 do capítulo 7. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como ele faz contigo. Esse é um processo em andamento, no qual compartilhas. E porque compartilhas, és inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse, aqui Jesus falando em primeira pessoa, eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu, do de Deus. Mesmo nesse mundo, há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão à luz às suas crianças e assim dão à luz como os seus pais. Que bela analogia para a gente poder entender, né? Obrigado, El. Aqui tem uma lição, né, um pilar, vamos se dizer, muito importante do livro Curso de Milagres, que é sobre Deus e o seu Filho. Então, Uhum. isso tem que estar muito distinto, né, e muito bem definido, vamos se dizer, né, Esclarecido. esclarecido para todos os estudantes do livro No Curso de Milagres. Né? Deus é o Criador. Né? Deus é o nosso Pai. Nós fomos criados por Deus. Né? Então, a gente só consegue criar quando a gente está ligado a Deus.
Então, nós somos co-criadores como Deus, mas quando nós estamos ligados a Ele. Então, existe uma distinção muito grande, né? Porque uma das ideias, vamos dizer, que nós tivemos a respeito da separação foi a gente achar que a gente podia ser Deus fora de Deus. E aí tem que a gente chama um poder de autoridade, né? Aí tem uma percepção equivocada de que a gente podia ser Deus, ou que nós poderíamos ter o poder de Deus fora de Deus. Então, nós precisamos, isso tem que estar muito claro na nossa mente, que nós somos o Filho de Deus. Deus é o Criador e nós somos o seu Filho. Deus é a causa e nós somos o seu efeito. Isso tem que estar muito claro, porque se isso não estiver claro, existe aí uma confusão, né? E essa confusão vai manter a gente, né, adormecido nesse sonho, né? E a gente vai realmente ainda continuar tendo fazendo uma confusão sobre o poder de autoridade. Então, de novo, vamos lá, recapitular. Deus é o único Criador e nós somos o seu Filho. Deus, por próprio amor, se estendeu e criou o seu Filho. Então, o Filho só cria quando está unido ao Pai. Então, essa distinção ela é muito importante para um curso em milagres, para nós que estudamos o curso em milagres. Tá? Então, esse primeiro parágrafo traz essa distinção. E essa é uma lição muito importante para a gente, porque foi nesse equívoco que a gente acabou fazendo uma pergunta para Deus se a gente poderia fazer um mundo separado dele. Né? E essa foi a diminuta e insana ideia que nós tivemos. E foi onde tudo começou. E a gente, então, adormeceu nesse sonho que nós estamos. E nós, para a gente acordar desse sonho, a gente precisa, através da prática do perdão, nos lembrar que somos o Filho de Deus, mas só temos o poder que Deus tem de criar quando a gente está unido a Ele. Quando Uhum. a gente acha que está separado, não. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Parágrafo 2. Parágrafo 2. Se criasses a Deus e ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias o co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo o poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as suas. Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. Uhum. Agora que eu estou compreendendo aqui o que é esse último passo, último Uhum. passo de Deus, né? É, Tá. é muito bacana aqui, porque assim,
o que eu entendi aqui desse parágrafo, né? A nossa, a nossa, a expansão de Deus para o seu Filho, né? E para a sua criação, que somos todos nós, como é que a gente vai compartilhar esse amor de Deus? Através da expansão, do compartilhar, né? Quando a gente se lembra que nós somos um, à medida que a gente compartilha esse amor de Deus que nós recebemos dele, nós estamos dando para todos. E Uhum, em última nossa. instância, estamos dando para nós mesmos, né? Uhum, Porque o uhum. todo está em um, Nossa, né? amor, que lindo. Então, Cada vez, né, que a gente se une com o irmão através do perdão na mente, uhum, né, que é isso que você acabou de falar, a gente está compartilhando, né, tá compartilhando as criações aqui, uhum, né, é isso, porque aí já não existe mais interesses separados, né, uhum, entre eu e meu irmão, porque enquanto eu vejo meu irmão separado de mim, os nossos interesses são separados, é, né? Agora, quando eu e no meu irmão não precisa aparentemente fazer isso, uhum, né? Quando eu decido me unir, né? E aí eu vou para a prática do perdão, uhum, que enfim, que é me lembrar que não existe nada fora da minha mente, que meu irmão só está trazendo o conteúdo que está na minha mente. Nesse passo, eu já tô unido ao meu irmão na mente, né? Reconhecendo que os nossos interesses são compartilhados e não mais separados, né? uhum, E mantendo, né, esse treino do perdão, isso é compartilhar, né, para um curso em milagres. Porque é, compartilhar não é só sobre falar, não é só sobre. Não, é na mente, né? Então, quando eu tô na frente de um irmão e eu não quero mais nada dele, eu não quero nada dele, eu só quero me unir, né? Quando eu decido ver além do seu comportamento, além do corpo, além do nosso passado, além de tudo, uhum. né? Eu não quero que ele mude. Olha só. Nossa, gente, isso é tão corriqueiro nos nossos relacionamentos. A gente vive querendo que as pessoas mudem. Do mais simples, do mais, podia dizer, do menor até maior relacionamento, assim, em termos de intimidade aqui no mundo. Pode olhar aí na sua mente, sabe? Às vezes você está conversando com uma pessoa que é próxima, ou enfim, ou com qualquer pessoa. Passa na sua mente. Você gostaria que ela falasse um pouco mais baixo, que ela tivesse um outro tom de voz, que ela não usasse essas palavras que você não gosta. Enfim, gente, posso ficar aqui decorrendo uma lista que a gente, de pensamentos que passam enquanto a gente está se relacionando com alguém, né? E principalmente isso fica mais vivo quando a gente convive com alguém, né? E daquele pensamento mais bobinho, né? Do famoso, até assim, por um relacionamento mais que compartilha tudo ali, que compartilha a mesma pasta de dente. Não gostaria que pegasse a pasta de dente, fizesse assim, ou fizesse assado, sabe? Gente, parece bobo, né? Mas não é. E são nessas pequenas coisas que a gente começa a ver o sistema de pensamento do ego em funcionamento, sabe? Uhum. Então, enfim, em todos os relacionamentos, né? Quando eu quero alguma coisa do meu irmão, ou seja, por quê? Por que que os interesses são separados nesse momento? Porque eu quero que ele
se comporte de maneira diferente. Eu quero. Para me agradar. Porque eu acho que não é certo. Hum. E aí, isso é uma barreira para eu praticar o perdão, né? Tanto é que acho que tem uma. Acho que tá até nas nossas legendas dos trechos que a gente coloca no Instagram, que é tu não tens ideia da tremenda liberação, alguma coisa assim, de quando te encontras com alguém sem assim, sem julgamento total, alguma coisa assim, Hum. sabe? É esse o lugar. Eu não quero nada de você. Eu só quero me unir a você na mente. Eu só quero me conectar com o que é verdadeiro em você e com o que é verdadeiro em mim, sabe? É uma desistência das suas, dos seus interesses, sabe? Nossa, gente, isso é tão profundo. E aparece assim nas mínimas coisas. Por isso que é tão importante a gente estar sempre atento, porque a gente começa a ver, sabe? Essa. E assim, gente, é legal, porque. E nem por isso você às vezes vai deixar de fazer um comentário, uma correção, comunicar, né, comunicar que você se incomoda às vezes de algum comportamento, mas porque não é sobre o que você tem que fazer com a pessoa, mas o que você escolhe experimentar na mente, sabe? Porque se eu já vi que isso é um interesse para melhorar a situação para mim, quando eu vou comunicar sobre esse pedido, às vezes, que precisa ter alguns ajustes no relacionamento, eu já comunico com a intenção de me unir. Eu já não vou comunicar atacando, sabe? É muito legal, gente. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara aqui para vocês, assim, receberem o que eu tô falando aqui, assim, que eu tô recebendo, assim, a beleza disso tudo, né? Hum. E eu vejo, assim, sabe, nos meus relacionamentos aqui, esse filminho mesmo, né? E que delícia poder desistir dele, sabe? E se precisar fazer um ajuste comportamental aí nesse relacionamento, ele é comunicado, mas ele é comunicado de uma forma amorosa que ele vai chegar, né? Hum. De uma forma, e não é nem amoroso com o outro, é amoroso comigo mesmo, sabe? Nossa, é tão perfeito isso. Hum. Não sei se ficou claro. Uhum. Tô com essa Cara, sensação ficou. aqui que não ficou claro. Ficou. Eu recebi aqui, eu acho que até quero fazer um comentário sobre isso também. Hum, Quando a gente, quando a gente, vamos lá, vamos para o específico, né? O curso de milagres é muito legal porque ele fala para a gente, às vezes a gente não consegue ter uma visão mais ampla, mais generalizada, né, do todo, mas então a gente pode treinar, praticar o específico para depois ampliar esse uhum, ensinamento, né? Então, assim, o que a Paty trouxe, que eu entendi, e depois você me confirma se foi isso, enquanto a gente quiser, né, mudar o nosso irmão na forma, enquanto a gente achar que o nosso irmão tem que mudar na forma, né, e for querendo que isso aconteça, né, a gente não vai conseguir enxergar o nosso irmão, né, unido a nós, né? uhum, Então, na medida que a gente vai mudando a nossa maneira de enxergar o nosso irmão, independente de como ele age na forma, automaticamente, né, automaticamente o nosso irmão vai começar
a ter uma mudança na nossa mente. Por quê? Porque nós estamos mudando a maneira de enxergar ele. Na forma, ele vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, né? Mas nós vamos começar a enxergar o nosso irmão de uma maneira diferente, e a partir desse momento a gente para de fazer qualquer tipo de julgamento que a gente tinha sobre ele, né? E a gente começa a enxergar o nosso irmão, né? Unido a nós e não mais separado a nós, né? E isso é com o mundo, com tudo que acontece fora da nossa mente. E aí a gente amplia isso, né? Então, assim, tudo que a gente acha que está acontecendo fora do mundo e a gente quer mudar, quer ter controle sobre as coisas fora do mundo, isso é impossível. Você não consegue mudar o mundo, você não consegue mudar o teu irmão. A única coisa que a gente consegue fazer é mudar a maneira de enxergar o nosso irmão, né? Dando a nossa mente, né? Mudando a nossa mente, né? Então, o que eu entendi que a Paty trouxe é mais ou menos Uhum, isso. E a gente começa fazendo isso com nossos relacionamentos mais próximos, com os nossos uhum, relacionamentos especiais, uhum, percebendo que a gente não consegue mudar o nosso irmão na forma, no comportamento. Mas nós podemos mudar na nossa maneira de enxergar o nosso irmão. uhum, E aí a gente vai ver que vai mudar o quê? O nosso relacionamento vai mudar porque você está aceitando o seu irmão como ele é uhum, e não do jeito que você queria que ele fosse. uhum. Enquanto a gente quiser que o nosso irmão seja do jeito que a gente quer que ele seja, É. a gente não, a Mesmo gente, porque esse querer do ego, ele é muito louco. né? Porque uma hora ele quer uma coisa, depois ele não quer, Uhum, né? Porque não é muito insano, né? Quantas vezes a gente já não quis as coisas de alguma maneira, aí essas coisas a gente que conseguiu, aí dali a pouco aquilo já não tinha mais sentido para você e você quis outra coisa, né? Uma outra coisinha. Então, é por isso que mostra que isso não é a resposta. Não é. Não adianta mudar no comportamento mesmo, uhum, porque não é a raiz do conflito, né? A raiz do conflito a gente sabe que é essa ideia da gente estar separada de Deus e de que eu tenho algo aqui no mundo que possa me tirar a minha paz. Ponto. Essa é a raiz, né? Então, aí eu vou fazendo todo esse trabalho mesmo, né, de reconhecer aqui os meus pensamentos e, e o que eu tô querendo em cada momento, né? Para poder desistir, né? Desse querer e falar, nossa, não, eu quero uma correção aqui na minha mente. Não quero mudar isso aqui, né? Não vou colocar toda a minha devoção aqui fora, porque aqui não tem fora, gente, uhum. né? Então, aí você volta e aí faz o teu para casa, que é maravilhoso. É isso. Nossa, muito bom isso, porque é isso que você trouxe de novo, amor. Quando a gente quer que o nosso irmão seja como a gente gostaria que ele fosse, esse querer está baseado nas nossas crenças, Uhum, nas nossas vontades, nas nossas certezas. uhum, E esse não é o caminho. Esse é o caminho do ego, não é o caminho do Espírito Santo, porque o uhum, Espírito Santo não vê, não faz distinção, não faz uhum, julgamento sobre como seu irmão deve se comportar. uhum, uhum. Uau, que Mesmo lindo. porque o Espírito Santo não vê o nosso comportamento aqui. Ele Exatamente. não vê o que a gente faz É, aqui, né? Uhum. Ele vê o conteúdo da nossa mente. É por isso que é aí a única mudança. O milagre tá aí, não tá aqui. exatamente. Porque o Espírito Santo não está no mundo, o Espírito É. Santo está na nossa mente. Por Uhum, isso que o livro Um Curso em Milagres fala que a gente tem que mudar a uhum, nossa mente. uhum, A cura está aí na mudança da nossa mente e não uhum, na mudança do comportamento ou da forma. uhum, uhum, Que bom a gente poder se lembrar disso, né? Uau. uhum, uhum.
Então vamos lá, vamos fazer a leitura de mais um parágrafo? Vamos, Pará- vamos. Parágrafo 4. O ego, agora ele vai trazer agora Não, a amor, é o visão. 3. É o 3? É, Ah, então, eu li o 2. então vamos lá, parágrafo 3, então. Ou o Lu leu. Não? Não. Ah, não, você explicou sobre o 2, que foi quando você falou do compartilhar, Ah, é, né? verdade. É, É isso isso. aí. Uhum. Vamos lá. Vamos, vamos fazer, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Parágrafo 3. Esse Lúcio. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Uhum, Criar é amar. uhum, O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele uhum, cria para sempre, mas não no tempo. uhum, As uhum, criações de Deus sempre existiram, porque ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque ele te criou eterno. Ah, que coisa, né? Nossa, acho que a gente pode ficar com esse parágrafo aí pro dia todo, né? Nossa, gente. Que presente, que profunda essa sessão, hein? Uau. E eu só sinto de trazer aqui para reforçar na minha mente que quando Jesus usa criações, por que que Jesus usa criações? Porque ele sabe que a gente se enxerga em muitos aqui, muitos irmãos, né? Muitos serzinhos separados. Então ele usa Uhum, a palavra criações. Mas uhum, no fundo, né, como a gente sabe que é um filho, é uma criação. uhum. Então, mas ele usa criações para ficar De uma mais forma fácil para a gente didática, entender, né? de uma forma didática, para a gente entender, né, que quando Jesus fala sobre criações, ele está usando todos nós, ele está englobando todos os filhos, É, é. para a gente poder se lembrar depois que, em última instância, é um filho só, uma criação de Deus. É legal a gente lembrar também, né, que no livro todo Jesus fala que a gente pode dizer no nível um e no nível 2. Quando ele fala no nível 2, ele fala para a mente dividida, Uhum. né? Ele fala aquilo que a gente acredita. Tem um monte de irmãozinho que tem mais de, sei lá, 8 bilhões de pessoas, né? Então ele fala às vezes, por isso que um curso em milagre às vezes parece se contradizer, justamente por esses dois jeitos assim que Jesus usa É. em todo um curso em milagres. Às vezes ele fala no nível um, que é no nível da abstração, né, no nível da unicidade mesmo, né? Então ele traz essa coisa tudo como um, e às vezes ele fala os filhos de Deus, tá, né? Porque é sempre legal, né? Assim, se você quer procurar contradição, você vai encontrar, né? Porque muitas vezes ele fala os filhos de Deus, aí você vira e fala, ué, mas não é um. Aí o eguinho vem todo assim, ué, mas não é só um filho, né? Então, é isso, porque ele vai fazendo esse jogo mesmo, né? É. Vai falando com a gente nos dois níveis. Então, às Hum. vezes, abruptamente, assim, um parágrafo fala uma coisa e no outro você fala assim, ué, mas ele não acabou de falar lá que era não sei o que, sabe? É muito legal isso. É. E É isso, porque Jesus fala no nível onde a gente acha que a gente está, é, né? o livro praticamente fala mais do nível 2 do que o nível um, né? Sim, São alguns pontos, mas assim, né? Quer dizer, eu acho, né? Mas é sim, isso. sim. A gente, como Jesus sabe que a gente acredita muito nesse mundo e que a gente está nesse mundo, ele vai falar no nível onde a gente É, acredita que senão a não gente ia está. fazer sentido pra gente, né? Só na Senão ia unicidade a ser gente.
Ia ser uma abstração muito É, grande. ia ser um show de negação, né? Porque a gente precisa reconhecer o que, que a gente está escolhendo aqui, Uhum. acreditando ser esse personagem. Né? A gente precisa reconhecer isso para que a gente alcance o que a gente realmente é, o que a gente se lembre o que a gente realmente é, né? Eu vou ler aqui, a Ana Maria colocou: se eu perceber os erros e os aceitar, estarei aceitando os meus. Sim, Ana. Perfeito, Ana. Perfeito, Ana. É isso mesmo. É isso Porque, mesmo. em última instância, é para nós mesmos. É, é A por Lucinéia isso. colocou: às vezes até há mudanças na forma quando conseguimos fazer como Jesus nos diz. A gente não espera resultado na forma, né, Lu? Mas, A gente, pode até acontecer, mas o importante é a mudança na mente uhum, mesmo. Perfeito. uhum. Porque aí a forma já não vai mais já não vai mais ter significado. É. Porque isso é vamos dizer, a dádiva da mudança na mente. Uhum. Né? A mudança na mente nada mais é quando a forma perde o significado, né? Quando Uhum. perde o investimento naquilo. É. Então, mas às vezes pode ser que você veja ali Eu não sei o nome dela, Gomes, ela colocou: a verdade corrigirá todos os todos erros da os erros nossa da mente. minha mente. É Nossa, uma lição isso. maravilhoso, É lindo. maravilhoso. Obrigado por nos lembrar sobre isso. Nossa, A uau. verdade corrigirá todos os erros da minha mente. Aí a Lu colocou: Lu, eu ia perguntar sobre isso, obrigado. Provavelmente sobre as criações, né? Hum. É isso aí que a Lu Ai, ia gente, eu não perguntar. tô vendo nada. Pra mim tem 8 pessoas na live. Eu tô ainda no Bom Dia do El. Travou tudo aqui pra mim. É mesmo, olha só. Não, E a Mar, não sei o que e a, significa. e a Mar colocou: lindamente didático. Mar, é que você se abriu para receber. Obrigado, É, meu anjo. é isso aí. Obrigado. A Cris acabou de escrever: até porque Jesus nos diz que tudo no mundo das percepções pode ser usado para lembrar a verdade, por isso é didático. Hum, Exato, Cris. hum, Exato, bem. Perfeito. É isso, Lu, para você não ver pessoas. É isso aí. é isso aí. Que bom. É isso. Isso. Então, Uhum. obrigado pela presença de todos. Um lindo dia para todos. E vamos lá. Vamos E vamos, juntos. vamos junto. Com alegria, Devagarzinho. é, experimentar aí essa sala de aula junto com o professor da paz. É isso É aí. isso. Um beijo. Beijo, Lindo dia amores. para todos. Tchau. Tchau. Obrigado.